Qual é o corpo de blindados que nós temos para uma guerra? Irrelevante em relação ao território. Sistema de mísseis. Hoje as guerras são drones e mísseis. Você está vendo na Ucrânia. Sim. Drones e mísseis. Nós temos drones de combate? Nós temos mísseis de médio alcance? No momento, nós não temos condições de combater nenhum grande predador militar. A principal ameaça do Brasil é a sua própria incapacidade, né? Sim, e que tende a se tornar mais grave, uma vez que o governo atual nunca foi um admirador das Forças Armadas e nunca será um incentivador do seu fortalecimento para que não veja nele uma ameaça futura. Então nós temos ali uma crise já de comandos atuais e já dos últimos anos não tem aquela gana, não tem aquela característica dos antigos comandos do Exército, comandantes do Exército. Nós temos um problema aí de geração, uma geração muito mais fraca. Nós temos um problema de seleção ao generalato, que escolheu critérios não combativos para ascender a general. A maior parte do alto comando, principalmente de general de divisão para cima, os critérios para a ascensão não foram de combate, foram de política, de bom relacionamento, etc. Nós temos o problema da geração, que já não tem aquela cultura antiga, e nós temos agora o problema do desarmamento, da falta de equipamentos de combate. Então nós temos uma situação extremamente difícil com um governo desfavorável, um governo que não tem nenhum interesse em fortalecê-los. Então quando agora as reformas vão se ameaça mexer na previdência dos militares, mudando as pensões, fazendo isso e aquilo, estigmatizando os setores das Forças Armadas, eles estão pagando pelos seus erros. Pois é. E mostra que, assim, o interesse é manter essa estrutura, né? É manter essa estrutura porque a cultura ele já não tem mais. Porque essa geração é geração pós, né? O governo militar, então já foi conduzida, já foi encaminhada até aqui. Os 4 estrelas de hoje são da geração de 80, né? Da década de 80. E a década de 80 já é numa formatação diferente. No governo Bolsonaro, eles sobreviveram à reforma. Mas agora o governo atual, né, não vai deixar passar, até porque ele tem um controle da narrativa. Essa narrativa desde a década de 80 para formar uma geração que o Brasil não precisa de Força Armada, que Força Armada só trouxe prejuízo para o país, né? Questão de ditadura, isso, aquilo, e que não tem um inimigo. Enquanto o Maduro está construindo um inimigo para que ele coloque dinheiro em Força Armada e ele tenha a estrutura, né, necessária para ele poder verbalizar com outros países, para poder fazer acordo, para ter o que oferecer, o Brasil não, o Brasil caminha diferente. E parece que a força, enquanto tiver aquela estrutura de pessoal ali garantida, né, sem reforma, não importa se está sucateado. Acho que tem uma questão, ao longo dos anos isso sobrepõe. Cláudio, tem uma questão que também é subjacente, mas muito grave. Você precisa atrair mão de obra de qualidade e formar mão de obra de qualidade. No momento em que você tem a redução dos rendimentos, dos salários, o extrato, a camada de onde você começa a recrutar é das pessoas que pedem um salário menor. Então, no passado, haviam várias famílias que eram de tradição militar. Uhum. Né? O avô foi militar, o outro foi militar, inclusive por setores. Haviam famílias tradicionais na Marinha, no Exército, e esses oficiais acabavam vindo de estratos da população, né, muito estudados, muito preparados, etc. Hoje, pela falta de atratividade dos salários, né, o pessoal que está entrando nas Forças Armadas não é mais desses estratos. E aí você tem que trabalhar com um material menos forte, menos intelectualmente forte. Fora outros interesses que entram ali, como nós já tivemos roubo de armamento dentro de quartéis, né? Nós já tivemos quartel tendo que fechar porque o tráfico mandou. Então você começa a ter uma situação que é muito mais grave, porque com pessoas você resolve situações. As pessoas são capazes de pensar, né? Mas sem pessoas você não tem nada. O Japão não tem matéria-prima, é uma ilhazinha
ali com tsunami, com terremoto, mas tem gente, tem cultura. Fizeram um país. Agora, não ter pessoas e querer formar uma instituição fica muito mais difícil. Então, mais uma vez, esse é mais um dos fatores que nos levam à instabilidade no ano que vem. E esse extrato, né, junto com ele vem a cultura, né, que é a cultura do combate. Então, eu já recebi aqui, de fato, general, né, General Rocha Paiva, por exemplo, o pai dele, né, o avô dele. Sim. Então, vem da família, né, dentro da família dele tem, a cultura do pracinha. O avô tava na FEB, aí vem o pai, aí vem ele. Então esse camarada, ele tem um espírito, ele tem a cultura, ele tem... Vem no sangue. Tá no sangue. Agora, outros estão preocupados, assim como todo o serviço público, né? Na sua essência, tá preocupado com o salário, tá preocupado com outras questões, né? Quer complementar? Eu queria complementar o seguinte. Nós tivemos ao longo da história do Brasil, as pessoas pensam que o brasileiro é pacífico. Não é bem isso, não. Nós tivemos vários movimentos no Brasil, várias revoluções, vários conflitos internos no país, tá certo? E quem ao longo do tempo, depois principalmente da Guerra do Paraguai, manteve a unidade nacional e estabilizou as situações foram as Forças Armadas, né? Cometeram seus vários erros, inclusive, mas isso manteve uma certa estabilidade. À medida que você enfraquece as Forças Armadas, não tem mais essa força de coesão social, e essa cultura que você falou, que passava de pai para filho, ela se desvanece, onde a corrida carreirista prevalece, que é agradar o outro para ter a promoção, é cumprir o protocolo de festinha, essas coisas. Você começa a diluir a cultura, você dilui o ethos. E quando você faz isso, você efetivamente leva a instituição ao colapso, se permanecer dessa forma. Por quê? Porque aquele que entra, ele se mira em quem está à frente. Uhum. Se ele olha para quem está à frente, lá no alto comando, e o que ele vê não bate com aquilo que ele acredita, você começa a ter o esfacelamento da cultura. Né? Quando você olha para cima, você fala assim, o que ele defende? Qual é o alinhamento que eu vou ter que ter com eles para crescer na carreira? É esse alinhamento que eu vou ter que ter para crescer na carreira? Fica difícil. Aí você perde os melhores. E é o que está acontecendo agora. O número de baixas, né? Foi notícia aí de pilotos, etc. Então, nós estamos num processo no Brasil que nós caminhamos para uma situação complicada para o ano que vem, porque vários fatores estão convergindo para um ano complicado. E não estamos vendo mais forças capazes de manter a coesão social. E aí entra dentro daquela ideia dos DGs de polarização, radicalização e divisão. E aí você fragmenta um país inteiro. E o Brasil, é claro, é um grande troféu, um país riquíssimo em matérias-primas, em minerais, em força agrícola. Né? Claro que seria um prêmio enorme para qualquer um que pudesse controlar adequadamente essa situação. Então, nós caminhamos para um desafio muito grande em 2025. Professor, para fechar o tema e não deixar esse assunto passar, nossa audiência aqui no chat, eu não lembro o nome do rapaz, ele, quando o senhor falava sobre o petróleo venezuelano, né, que interessava, os Estados Unidos não poderia desconsiderar a necessidade do petróleo venezuelano. Aí foi questionado aqui no nosso chat sobre se o petróleo da Guiana não seria necessário, seria suficiente para os Estados Unidos e ainda assim manter-se uma dependência do venezuelano. Aí o que o senhor poderia complementar? Levando em consideração que o venezuelano é a maior reserva, né? Acho que sempre ele vai ter bastante barganha, né? Mas sobre o Esequibo ali há uma reserva grande que está sendo descoberta, né? Mas ela ainda está num processo que ainda não está operacional. Uhum. E os Estados Unidos têm que pensar que alguma situação pode eclodir amanhã. Se, no futuro, aquela plataforma se tornar operacional num montante suficiente para cobrir as necessidades, então aí sim
Estados Unidos poderá abrir mão, prescindir do petróleo venezuelano e até mudar de posição em relação à Venezuela. Mas isso só quando essa equação se equilibrar. O que eu tenho na Guiana, que está sendo explorado por empresas norte-americanas e a British Petróleo, é suficiente para cobrir a minha necessidade. Então, olha aqui, ó, Venezuela, tchau. Mas até chegar a esse ponto ainda leva tempo. Por isso ele não pode abrir mão. Sim. E em relação ao conflito na América, até agora, né, o ponto que fez mais barulho foi a própria Venezuela. Como é que o senhor enxerga, né, esse tabuleiro aí, onde todos os continentes ali estão com tensões? Está faltando só a América. Pois é, o que acontece? Nós vamos vindo do norte para o sul. Nós temos o Canadá, onde tem o Justin Trudeau, que é um peão DG alinhado com a facção europeia. Então o Canadá hoje está em dissonância com os Estados Unidos. O Trudeau responde à facção europeia. Certo? Ele está no momento de impopularidade, mas muitos materiais chineses passam pelo Canadá antes de entrar nos Estados Unidos. Quando você olha o cenário nos Estados Unidos, nós temos o boicote interno, nós temos a facção, o Trump, tentando recuperar essa questão da migração e estabilizar a economia. Mas para estabilizar a economia, ele vai ter que ferir muitos interesses que antes foram dados favores que ele vai ter que tirar. E aí ele começa a antecipar para o Deep State o que ele vai fazer, começa a ter essas narrativas. A sensação é que a temperatura vai subir internamente. Veja bem, ninguém que tem favores vai sair na calada da noite e ir embora e te devolver tudo. Esses caras vão lutar. Eles já fritaram o Gates agora e agora estão fritando o secretário de defesa. Eles vão fritar outros. Por exemplo, quando você bota a Gabbard na área de inteligência, ela é um ser estranho à comunidade de inteligência. Quando você bota um Kennedy para falar de saúde, ele vai peitar todo o sistema, todas as Big Pharmas. As Big Pharmas vão aceitar isso caladinha. Então, nos Estados Unidos, está havendo um confluir de fatores para conflitos internos. Porque, volto a dizer, ninguém que tinha privilégios, setores que tinham privilégios, vão simplesmente parar, entregar os seus favores e ir embora. Quando a gente desce, nós olhamos México. Vê que o Trump já deu uma catracada na presidente do México para parar a imigração. Ela começou a segurar. Até porque o México estava sendo usado pela China como porta dos fundos dos Estados Unidos. A China vende para o México e o produto entrava nos Estados Unidos, dentro do acordo que eles têm comercial, como se fosse mexicano. Mas o produto é chinês. A China inundou o mundo com um carro elétrico. Aí a Europa começou a tributar, agora há um congestionamento enorme de carros elétricos na Europa, e eles vão desovar onde? Adivinha? Os carros elétricos? No Brasil. Né? Eu quero ver depois abastecer esses carros elétricos inteiros, porque está provado que nem o sistema elétrico dos Estados Unidos tem condição de abastecer os carros elétricos se forem vendidos na proporção em que se colocou. Certo? Bom, aí no México você tem a questão dos cartéis e ela lá tentando acertar essa questão para não ferir susceptibilidades com os Estados Unidos. Quando você desce na América Latina, hoje você tem um Milei que se contrapõe ao governo brasileiro. Aliás, é muito interessante, né? Você olha as fotografias, ele está no polo oposto ao presidente brasileiro, né? Ele não gosta nem de figurar na fotografia junto. Sim. Né? O Milei, naturalmente, vai ser a grande aposta deles para fazer o contraste com o Brasil. Ó, esse cara aqui é o modelo. Não é você, não. Você precisa criar um contraste. Mas, no entanto, o Milei mandou a maior parte do ouro argentino para Londres. Ele faz um jogo que você vê na superfície uma coisa, mas por baixo é outra. Foi mandado ouro para lá como garantia de não sei o quê, mas o ouro não está mais no poder da Argentina. Nós temos, então, na América como um todo, agora no Uruguai, houve uma eleição, né, e a esquerda voltou. Isso. Você vê como é que é a alternância? Como é que é? Então é difícil. O que acontece? Nunca houve um interesse do Norte que aqui no Sul houvesse união. Os países sempre foram jogados uns contra os outros. A América Espanhola se dividiu nesse monte de países. O Brasil só se manteve unido por causa do Império. Se nós não tivéssemos sido um império, o Brasil também tinha se fragmentado em 4, 5 repúblicas. Né? E nunca houve, e não há, o interesse que haja uma união aqui. Então, esses governos vão ser sempre joguetes, sendo jogados uns contra os outros. Chile contra a Argentina, uma rivalidade histórica.
já chegaram quase à guerra, né? A Argentina contra o Uruguai. A Argentina é o centro ali da discórdia, né? A maioria dos países tem um certo problema com a Argentina. E essa política de dividir para governar, divide et impera, vai permanecer na América Latina. Então eu não vejo para o futuro uma América Latina unida jogando junto, apesar de todo o potencial que ela tem. Ela tem tudo, ela tem terras raras, ela tem matéria-prima, ela tem população, ela tem tudo e não consegue se acertar. O Brasil é aquela famosa promessa para o futuro que não se realiza. Muito bom. Mano, o Walter falou que tem um superchat aí sobre esse tema. Na verdade, não é um superchat, é uma notícia que eu li sobre uma fala polêmica do Trump, né? O Trump tá fazendo várias falas e você citou a questão ali de dissonância entre Estados Unidos e Canadá. Daí o Trump fala que o Canadá, ele falou assim, acredito que em tom de brincadeira, né? Mas ele teve uma reunião com o primeiro-ministro do Canadá e ele fala que o Canadá se tornaria o 51º estado americano, né? Ele falou que iria anexar o Canadá. Até onde isso tem um impacto relevante na política americana e essa dissonância com o Canadá? Ele sabe que isso não é factível. O que ele está fazendo? Cumprindo um roteiro de criar, já esquentar a temperatura. Qual é a finalidade de você dizer para um vizinho teu que tem a mesma cultura, né? Apesar do Canadá falar francês e inglês, mas está ali do lado, você afrontar e dizer que ele vai virar um estado seu? Qual é a finalidade do Trump ficar fazendo essas bravatas antes de assumir o governo? Me mostra qual é a utilidade prática da superfície de ele ficar afrontando todo mundo antes de assumir o governo. Afronta o Deep State, fala que vai fazer isso, aquilo com fulano e beltrano, afronta o Canadá, afronta a Europa, diz que vai largar os caras na mão. O cara nem assumiu ainda. Criar todas essas arestas sem nem sequer ter assumido. Numa situação prudente, você é eleito, não divulga o que você vai fazer, fica na sua, faz uma transição pacífica, tranquila, lua de mel, certo? Quando você assumir, aí você começa a fazer. Não fala que vai fazer, faça, certo? Aquilo que eu falei, o predador fica quietinho, imóvel, até passar na frente a presa e ele dá uma bocada de uma vez só. Ele faz o inverso. Fala demais, a exemplo de outros que já falaram demais, cria um monte de inimigos antes da hora, já prepara as pessoas para um confronto com ele sem ele ter assumido. E qual é o papel? Qual é a finalidade? Qual é a utilidade de ficar criando essa situação, exceto se for cumprir um roteiro de dividir, um roteiro de radicalizar, um roteiro de polarizar, seguindo uma estratégia já conhecida dos DGs. Agora, o que é isso? Isso aí, o senhor alertou que o Canadá, né, nesse tabuleiro, né, e nessa mão invisível, ele está na facção europeia, né? Uhum. E o Trump, ele vem, né, com suporte da facção Washington-Israel. Então, naturalmente, você precisa cuidar do teu quintal. No caso, Israel. No caso, o Canadá, né? Mas é muito estranho ele ficar fazendo esse alarde todo, né? O que é isso? Eu sei que a leitura é difícil, mas é novamente ele. Será que ele não entendeu ainda o jogo do poder? Ele continua ainda com a consciência situacional dele confundindo ele, a vaidade, o ego? O que é, professor? E tem duas situações aí. Ele tem uma característica de personalidade extremamente vaidosa e arrogante. Você já viu as fotos dele? Ele está sempre assim, ó. Sempre assim. Qual é a finalidade disso? Um líder tem que angariar, um líder tem que unir. Ele não vai governar por uma parte dos americanos, ele tem que governar para todos os estadunidenses. Né? Essa postura dele é uma característica de personalidade. Por outro lado, ele está cumprindo um roteiro de manter a polarização, a radicalização para manter a divisão. Ele vai continuar apostando nisso porque é o roteiro que ele tem que seguir. Ele não está ali para unir ninguém. Se ele fosse para unir, ele estava fazendo um discurso de consenso. E não seria ele, né? Teria um escolhido o outro peão. Sim, ele é bom para esse papel que ele está fazendo,
que ele vai ter que cumprir. A não ser que, como eu falei, já tenho dito, depois que ele assuma, ele dê uma guinada e assuma os riscos da guinada. Mas, por enquanto, ele vai ter que cumprir o roteiro. Então os DGs continuam apostando no radicalismo, Na divisão. na E jogar os Estados polarização. Unidos até numa guerra civil, dentro do possível. Num vídeo, eu divulguei uma pesquisa, né, que um percentual relevante, não me lembro se 50% ou 40 e tantos por cento dos estadunidenses sentem que haverá uma guerra civil nos próximos 5 anos. É a sensação que o cara já tem. Inflação alta, que está corroendo os salários, uma inadimplência das famílias alta, um governo disfuncional atual, disfuncional. Se você está lá e você olha para Kamala, se você olha para o Biden, você não consegue ver ali um líder. Em tempos difíceis, um país precisa de líder. E aí, neste sentido, a escolha do Trump foi para isso. Bom, ele tem um monte de problema, mas pelo menos ele fala grosso. Certo? Só que esse falar grosso vai levar aonde? É isso que nós vamos ver a partir do dia 20 de janeiro. Por enquanto, ele cumpre um roteiro. Qual é a finalidade de você todo dia falar alguma coisa? Todo dia você palpitar sem ser o presidente? Isso não é uma atividade normal, isso não pode ser encarado como normal. Sim. Tá certo? Aí a pergunta que eu faço é: esse comportamento gera mais união dentro dos Estados Unidos? Esse comportamento faz com que os cidadãos americanos se tornem mais fortes, mais coesos? Esse comportamento traz para os Estados Unidos mais aliados, mais amigos? Alguns que são torcedores dizem assim: foi só o Trump entrar e todo mundo já começou a afinar. Afinou quem? Eu vi um cara falando: foi só o Trump ser eleito que os Houthis já falaram em cessar fogo. Pô, os Houthis sentaram, foi míssil nos navios americanos agora, não tem 15 dias, 20. Tem nada disso. As pessoas jogam as coisas na internet e, como não há realmente um filtro, os torcedores, as pessoas acreditam. Não teve nada disso. Os Houthis continuaram atacando como sempre atacaram. Agora, ele vai continuar a cumprir esse papel. Vai intimidar quem? Nós vamos saber já já. Os grandes ele não intimida, não dá nem para saída. Não adianta fazer cara de macho, cara feia, e não vai resolver nada, porque na hora do vamos ver, o que vale é apertar o botão. E na hora de apertar o botão, vamos ver quem aperta.